Olá, tudo bem? Eu sou Lindomar e hoje eu quero falar sobre pessoas espirituais. O que é ser pessoa espiritual? A Bíblia fala muito sobre isso. Apesar de que a gente não vê as pessoas ensinando nos púlpitos, os pastores, os pregadores, não fala sobre isso. E isso é importantíssimo, sobre ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então eu quero ser breve e trazer só alguns exemplos. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, ele estava pendurado na cruz, no maior sofrimento. Enquanto isso, as pessoas estavam escarnecendo dele. Alguns diziam, você não é filho de Deus, então desce da cruz que nós acredita. E daí por diante, outros escárnios. Mas Jesus orava a favor deles. Quando orava a Deus, o Pai, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então, analise bem. Se aquele mesmo pessoal que estava matando Jesus, escarnecendo, não era para ele estar com raiva daquele pessoal, enquanto isso ele não tinha raiva deles. Afinal de contas, Jesus sabia que o que tinha que passar. Ele tinha uma missão. E ele sabia que aquelas pessoas eram assim mesmo. As pessoas são maus, são ruins. Então o homem espiritual entende, compreende. Quando a Bíblia diz que o homem espiritual compreende todo mundo, julga tudo, mas ninguém pode julgá-lo e nem compreendê-lo. A palavra julgar nesse sentido é entender, compreender, não um julgamento de condenação. Pelo contrário, nesse contexto, quando fala julgar, está falando de entender. Tanto é que em uma Bíblia de uma linguagem mais atualizada, ela não usa a palavra julgar. Então, nós vemos, além de Jesus, nós vemos outro exemplo. O, como é que chama? Estevão. Estevão também foi morto apedrejado. E ele também é, tem um exemplo bem parecido. Quando estavam apedrejando ele já estava ainda quase morto, mas ele ainda orou e disse, Senhor Jesus, não impute a eles esse pecado. Ou seja, não condene eles por esse pecado, não ponha neles esse pecado. Ou seja, ele também demonstrou espiritualidade extrema ou muito completa, pois ele também devia estar com raiva daqueles pessoal que estavam jogando pedra neles, sem ele fazer nenhum mal, pelo contrário, por ele fazer o que era certo, o que era justo, falar o que era justo e falar a verdade, ser um homem de Deus, um homem honesto, e por isso pedrejaram ele até a morte. Mas antes de morrer, ele ainda orava a favor daquelas pessoas que estavam matando. Ou seja, uma pessoa espiritual são aquelas que não. Eles nem se dão o trabalho de ficar com raiva de alguém quando alguém lhe oferece alguma coisa ruim, alguma coisa mal. Quando alguém lhe xinga, lhe difama por aí, mesmo sendo uma das piores coisas é difamação. Você tá por aí com isso, todo mundo pensando que você vamos supor, um estuprador, uma pessoa ruim, sem você ser. Porque alguém o falou, saiu distribuindo, difamando você, chamando às vezes você de mentiroso, quando na verdade você não mentiu, não é. Ou falando qualquer mal contra você, e você não se dá o luxo, aliás, não se dá o trabalho, ficar nem com raiva dessas pessoas. Isso é ser espiritual. Compreender. Porque, na verdade, quando alguém tenta lhe fazer algo mal, difamando ou até fisicamente lhe ferindo, essa pessoa está sendo muito mais prejudicada do que você. Porque você, quando está sendo ferida, seja de maneira psicológica, espiritual ou físico, não tem problema. Nós vivemos assim nesse mundo, num mundo de injustiça. A gente tem a esperança da vida eterna, onde há a justiça, onde não há mais sofrimento, nem choro, nem mágoas, nem raivas, nem sofrimento de nenhuma maneira, onde só há alegria para o resto da vida. Enquanto aquele que te faz o mal está se condenando a si próprio. É por isso que você precisa amá-lo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, diz a palavra de Deus. É contra os espíritos malignos. Eles são os nossos inimigos e não as outras pessoas. As pessoas são frágeis, estão perdidas no mundo. Elas não sabem o que é certo e o que é errado. Por mais que achem que sabem, mas não sabem. Então, quando elas te fazem o mal, elas estão se prejudicando a si próprias. Por isso você precisa entender que elas não sabem o que faz. Assim como Jesus mesmo falou, Pai, perdoa que elas não sabem o que fazem. Elas nunca sabem o que fazem. Elas precisam de misericórdia. E se você é luz desse mundo, precisa mostrar sua misericórdia, para que Deus perdoe tanto a elas como te abençoe cada vez mais, tá bom? Então fica aí essa mensagem e até o próximo.